Olá, eu sou Cícero, professor de redação, e hoje vamos falar sobre o tipo de texto mais cobrado em provas e vestibulares, a dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa é um texto que tem um autor impessoal, ou seja, um autor que não fala de si mesmo. É por isso que na dissertação você não deve falar eu acho, eu penso e nem usar argumentos pessoais, do tipo, na cidade onde eu moro, porque o meu vizinho uma vez. É um texto de um autor impessoal. É um texto escrito para um leitor universal. Isso tem duas implicações. Uma delas é, você não pode pressupor que o seu leitor conhece alguma coisa específica, não pode pressupor que ele concorda com alguma ideia específica. É por esse motivo que não se usam argumentos religiosos, por exemplo, numa dissertação. Porque, como o leitor é universal, você não sabe quem vai ler o seu texto, você não pode se arriscar a usar um argumento que uma parte das pessoas considera válido e uma outra parte considera que não faz sentido. Então, leitor universal. A outra implicação de ter um autor impessoal e um leitor universal é que a dissertação é um texto que não tem interlocução, não tem aquele tom de conversa entre o autor e o interlocutor. Então, ao escrever uma dissertação, você não deve se referir diretamente ao interlocutor, não deve escrever coisas do tipo você que está lendo, ou mesmo você já deve ter visto tal e tal ideia. Certo? Bom, e o que esse autor tenta fazer no texto? A dissertação é um texto em que um autor impessoal tenta convencer um leitor universal da validade de uma tese. O autor tenta provar que uma tese é verdadeira. Tese é a opinião que o autor tem sobre o tema. E o autor quer que essa opinião seja partilhada pelo leitor. Ele quer que todo mundo que leia a dissertação passe a concordar com a opinião dele. Como ele vai fazer isso? Defendendo essa opinião por meio de argumentos e informações. Argumentos são ideias que ajudam a defender a tese e que sempre envolvem algum grau de julgamento, como, por exemplo, dizer que uma certa quantidade de dinheiro investido na educação é muito ou é pouco. Isso pode ser usado como um argumento. Já se você der o número exato, eu vou considerar isso uma informação. Uma informação é um dado verificável. Se você falar que o Brasil investe 10% do PIB na educação, isso é uma informação. Se você disser que esse valor é exagerado, aí você pode usar isso como um argumento. E você poderia usar esse argumento para defender a tese de que o valor deveria ser diminuído. Ou então você poderia dizer 10% do PIB para a educação é um valor muito baixo. Argumento. Isso justifica a tese de que esse valor deveria ser aumentado. Certo? Então são esses os elementos que compõem uma dissertação argumentativa. Um autor impessoal, um leitor universal, uma tese que vai ser provada por argumentos e por informações. É isso por hoje. Até a próxima.